Pois bem, continuando então a nossa análise da simbologia bíblica acerca do Espírito Santo, não podemos então deixar de considerar a água, né, como símbolo do Espírito Santo. Conforme lemos no Evangelho de João, e consta aí na sua apostila de nosso curso, Jesus, no último dia da festa, ele põe-se em pé, chama a atenção da multidão e diz que aquele que crer nele, conforme diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E o autor sagrado já nos faz uma interpretação a este respeito e nos diz que Jesus estava falando do Espírito Santo que ainda havia de ser entregue, né? Ou seja, haveria de ser enviado a nós porque Jesus não tinha subido ainda. Após estas considerações, nós podemos então procurar aprender alguma coisa também com este símbolo. E a primeira pergunta que se faz aí é o que este elemento H2O, tem a ver com o divino. Que lição podemos aprender com a água? Veja, não é por acaso que Jesus está usando este símbolo. Ele está pregando em um planeta cuja a constituição, né, a sua formação, comporta 70% de água. Ele está pregando para pessoas cuja sua constituição corporal, 70% é líquido, é água. Então, no planeta água, para as pessoas que dependem diretamente da água e que conhecem este elemento. E todo mundo sabe que a água é indispensável para a vida física, para a vida biológica. Então, uma primeira lição aqui que Jesus está nos dando é que, assim como a água é indispensável para a vida física, o Espírito Santo é indispensável para a vida espiritual. Sem o Espírito Santo é impossível haver vida espiritual no sentido de comunhão, de relacionamento com Deus. Sem o Espírito Santo, nós até podemos nos reunir religiosamente. Sem o Espírito Santo, pessoas podem até agregar grandes multidões em suas reuniões, pode até manipular elementos sobrenaturais, contudo, jamais sentirão a maravilhosa, a majestosa presença divina. Então, uma primeira lição que Jesus está nos dando aqui é esta: quer ter vida, encha-se do Espírito Santo. Após este primeiro ponto de contato, nós podemos observar que quando Jesus diz que, diz-nos, não é, por interpretação, que o Espírito Santo é indispensável, assim como a água é indispensável, por outro lado eu posso entender também que o Espírito Santo é abundante, porque a água também é abundante. Veja, 70% do planeta é formado por água. E Jesus está colocando inclusive medidas, proporções, né? Quem crê receberá o Espírito Santo numa proporção abundante, né? Rio que flui de dentro da sua alma, de dentro do seu ser. Jesus então está dizendo que a vida espiritual proporcionada por ele, mediante o crer na palavra, é uma vida abundante. Tá? E como falamos então de medidas, Jesus está falando de fonte, então nós temos aí medidas, temos proporções, não é? E quando eu olho na Bíblia, nós temos no texto bíblico algumas proporções diferentes de água. Por exemplo, em Mateus 10:42, nós temos ali a água em um copo. Um copo de água, que é uma bênção. Veja, um copo de água para quem está com sede é uma maravilha. Contudo, um copo de água
logo se acaba. Quem toma um copo de água agora, daqui a pouco vai tomar outro, não é? Então, um copo de água fala de insuficiência, algo que é muito bom, porém é insuficiente. E trazendo isso para o contexto espiritual, um copo de água talvez represente aí experiências preliminares com o Evangelho. E nos diz que esta pessoa está vivendo ainda espiritualmente numa situação emergente, que precisa avançar, precisa desenvolver um relacionamento mais profundo. Uma pessoa com um copo de água espiritual, dá até para pensar em alguém naquela fase de primeiro contato com o Evangelho, que foi na igreja até ouvir uma palavra, saciou-se ali por um momento, né? Mas está numa situação ainda emergente. Então ela deve buscar uma quantidade maior desta água que é o Espírito Santo. Por isso, avançando, nós temos também em Gênesis 21, 14, um episódio em que alguém tem um odre com água, né? Um odre com água, isto contemporaneizando, trazendo aqui para os nossos dias, alguém com uma garrafa de água, uma garrafa d'água, uma jarra d'água, isto trazendo aí um paralelo para os nossos dias, né? Então alguém com uma garrafa d'água, uma jarra de água, já dá bastante copos, não é? Uma garrafa d'água já dá diversos copos de água. Mas diversos copos ou um odre de água ainda não é suficiente. Então fala também de insuficiência, né? O texto aqui citado, e que você pode ampliar aí no teu estudo, fala de Agar, aquela moça que foi concubina do Abraão, né? Ela juntamente com seu filho Ismael, que saem em caminho do deserto, e logo que bate o calor do deserto, né, ao longo do dia, a água acaba, o odre acaba, e logo nós temos uma cena de desespero, uma cena de desequilíbrio, uma cena de morte, onde uma mãe se ausenta, deixa o seu filho, se distancia para não vê-lo morrer. E de fato só não morreu porque houve ali um milagre, né? Desce o mensageiro do céu, abre a visão daquela mulher para que ela veja uma fonte, né? Então um odre fala de situação emergente, fala de relacionamento insuficiente. E tem muitas pessoas, irmãos, que continuam, entregam a vida a Cristo, mas continuam vivendo com um odre, com uma garrafinha, uma cabacinha d'água, né? A pessoa não tem suficiência espiritual. Imagina uma pessoa que está a vida toda, liga para um, liga para outro, irmão, você é bênção, tira uma palavra para mim, liga num programa de rádio, né? Não sai sem dizer, tira uma palavra para mim, faz uma oração por mim. Ou seja, é uma pessoa que parece estar vivendo numa situação sempre de emergência, precisando sempre que alguém lhe socorra. Agora, se água de um copo e água de um odre é insuficiente, a Bíblia também fala de água em um poço, né? Inclusive a mulher samaritana estava diante de um poço, né? Poço este importante, poço do Jacó, onde o próprio Jacó, né, sua família, seus servos, seu gado, beberam daquela fonte. Mas, não sei se você já notou, que quase sempre um poço na Bíblia é lugar de confusão. Um poço, quase sempre, nós temos confusões em relação a um poço. Pode lembrar aí, né? Vários episódios, até a mulher samaritana quer arrumar desentendimento com Jesus por causa da água de um poço. A água de um poço já dá muitos copos, a água de um poço já dá muitos odres, mas a água de poço é água parada. E quem foi chamado para caminhar a caminhada da fé
não dá para fazer caminhada às margens de um poço, você vai ficar dando voltas, não é? Talvez é por isso que quem fica em volta de poço está defendendo o território, e por isso, isso talvez justifique as recorrentes confusões em volta de um poço. Então, poço também não atende muito bem porque é água parada, e trazendo isso para o sentido espiritual, para pessoas que foram chamadas para longas caminhadas com Deus, não deve ficar parado diante desse poço ou daquele poço. Então nós temos aí um convite bíblico para nós, de repente, né, a sugestão talvez seja esta, quebrar o copo, jogar fora o odre, desviar o caminho do poço e avançar para águas mais profundas. Porque, pensando ainda em medidas e proporções, nós encontramos o Senhor dando ao seu profeta Ezequiel uma visão maravilhosa de um rio cuja fonte está debaixo do altar de Deus. E esse rio, ele atravessa o templo, e ele atravessa a cidade, ele passa pelo campo, pelos desertos. E conforme a descrição profética, na medida que esse rio vai avançando, tudo em volta começa a ter vida. O deserto que estava ferido agora recebe vida, a terra é sarada, as plantas, as árvores começam a produzir conforme as suas espécies, os rios, os lagos são todos tocados e recebem vida, até o mar morto recebe vida, né? Claro que esse texto é profético e há implicações proféticas que nós, inclusive, faremos uma análise apocalíptica sobre esse texto na nossa matéria de escatologia. Ali nós analisaremos esta profecia dentro de seu contexto apocalíptico, ok? Mas aqui, para efeito de simbologia do Espírito Santo, aquelas águas, na medida que vão avançando, até no cheiro destas águas, a vida, a morte é aniquilada. E veja o cenário, agora o pobre, né, vai ter a sua terra produzindo, o pescador que dependia das águas, da vida, né, contida nas águas, agora pode pescar, a vida, a fartura. E aí se nota que por onde estas águas do Espírito passam, a vida. Contudo, é curioso que só 2 lugares não recebem vida, né? Que são os pântanos, né? Os lamaçais não recebem vida, e os charcos, né, não recebem vida. E é interessante, fica lá para sal. Mas trazendo isso para um significado espiritual, trazendo aí para esse campo da simbologia, é interessante que assim, as águas abundantes do Espírito estão aí, para aquele que se atreve a entrar nestas águas. Veja a atitude do profeta dentro desta visão. Ele é convidado a entrar naquelas águas. Ele mede 1000 côvados, mais ou menos 400 metros, alguma coisa próximo disso, e mede 1000 côvados e percebe que as águas chegam nos tornozelos. Então mede mais 1000, a água está agora na altura do joelho, mais 1000, agora as águas estão na altura dos lombos, e mais 1000 ele diz: Senhor, agora só a nado, né? Tem que ir nadando. E é isso, a medida que Jesus está falando é de rio que vai transcender até chegar para a eternidade. Então o convite de Deus é que a gente de fato deixa para lá esse negócio de copinho, deixa para lá esse negócio de odre, deixa para lá esse negócio de confusão, de poço. Essa unçãozinha aqui é minha, trabalhei muito para conseguir essa unçãozinha aqui. Deixa esse negócio para lá, vamos avançar. Deus tem fontes com águas abundantes para a nossa vida. Agora, para fechar esta análise aqui da água como símbolo do Espírito Santo, e considerando aqui
a amplitude que um símbolo pode nos oferecer e as mensagens nele contidas, é interessante que tudo em volta, até o mar morto, recebe vida, não é? Agora, os charcos e os lamaçais não receberam, ficaram lá para sal. E eu fico pensando, por que os charcos não receberam vida? É interessante, um rio, ele recebe a água de algumas fontes, não é? E ele leva estas águas, são águas correntes, levam e despejam em outro rio ou no mar, mas são águas em movimento. Os lagos, né, lagos, lagoas, açudes, represas, elas também não são água parada não, porque elas recebem esta água de outros reservatórios, de outras fontes, e quando ela enche, ela vai transbordar. Geralmente elas têm um sangrador, né? Ela tem uma válvula que vai liberar aquela água excedente para aliviar a pressão sobre a barreira, e esta água então vai sair e vai distribuir em outro lugar e vai levar a vida para frente. Então, água em movimento. Agora, o charco, pobre do charco, ele não tem movimento. O charco dá para a gente pensar aí num brejo, né? Não sei se de repente da região que você é, né? Estou falando de brejo, aquela água empoçada, água parada, que caiu ali e não fluiu para nenhuma outra região, ficou parado. E aí água parada a gente sabe que é um perigo. O governo faz aí, investe pesado, né, em campanha, publicidade, gente, cuidado com a água parada, porque a água parada ela gera morte, né? Ela gera mosquito da dengue, gera tudo que é peçonhas, pode ocorrer na água parada. Então a água parada é quase sempre, talvez, aí, sinônimo de morte, né? Ou potencialize enfermidades mais diversas, só porque não tem esse fluxo de entrada e de saída, né? Então cuidado com a água parada. E aí eu vou aproveitar aqui a amplitude, a liberdade que um símbolo nos dá para dizer assim, se nós já consideramos aqui, nesse ligeiro resumo sobre esse símbolo, água como símbolo do Espírito Santo, se nós já dissemos que devemos evitar a viver com água num copo, ou um copinho d'água espiritual, ou uma garrafinha d'água, ou um pocinho, devemos ir rumo a fontes mais profundas, então o que dizer do charco? O que dizer do brejo, né? Irmãos, tem pessoas, não sei se você vai concordar comigo, e isso aqui não vamos entrar para exortação, não é competência, não é? Dentro dessa reflexão, mas tem pessoas que são verdadeiros charcos, não é? Tem pessoas que têm uma aguinha parada ali e não se movimenta no reino, não é? Ele não se doa para receber mais e não doa o que tem para ninguém. Ou seja, o crente água parada. Aí o crente água parada, ele vai juntando peçonhas. Faz uma experiência. Não faça não. Não faça a experiência. Porque se você der o azar de chegar na casa de um crente água parada, a chance de você sair dali com dengue espiritual é muito grande. E você vai desaparecer da tua comunidade, da tua igreja. Alguém vai dizer, nossa, mas cadê aquele irmão, aquela irmã que era uma bênção? E alguém vai dizer, nossa, você não ficou sabendo? Ele encostou, foi na casa, ou encontrou um crente água parada. E aí o crente água parada é só peçonhas, tá? Ele vai falar mal da liderança, vai falar mal da igreja, vai falar mal de tudo. Nem Deus conseguiu agradar o crente água parada. E aí você vai sair dali meio contaminado, assim meio febril, meio borocochô, porque impregna essa coisa. Isso é terrível. Então, quebra o copo, caneco,
joga fora a garrafa, desvia o caminho do poço e foge do crente água parada. Procura mergulhar aí nas águas profundas do Espírito e viva experiência abundante e livre com Deus. Amém? Pois bem, aqui uma ligeira reflexão, um resumo, né, do que poderia ser, ou da mensagem que poderíamos extrair da água como símbolo do Espírito Santo. Vamos então avançar, ainda dentro da nossa reflexão da matéria da paracletologia, do estudo do Espírito Santo, analisando então na nossa apostila, página 70, os símbolos do Espírito Santo. Agora vamos avançar então, falando aqui do azeite como símbolo do Espírito Santo. Vem comigo então na página 71. Deus tem muita mensagem ainda enquanto nos ensina.